Vamos trazer agora informação do assunto que acabamos de falar com o Natanael, que é com referência a esse caso de jovens e a violência, né? A violência, são casos de violência envolvendo aí, no caso, os dois jovens adolescentes em uma escola particular em Teresina. Desencadeou aí reflexões sobre as relações entre esse grupo e da importância do apoio emocional nessa fase da vida. A repórter Edna Maciel conversou com psicólogos sobre essa temática. Vamos acompanhar? Então veja com a gente. O caso de grande repercussão quando uma adolescente de 16 anos atirou no estudante de 17 em um colégio em Teresina, jogou luz na pauta que preocupa os especialistas. Esta psicopedagoga destaca como a cobrança pelo bom desempenho em qualquer área, como nos estudos, trabalho e na vida amorosa, pode interferir negativamente na mudança de comportamento dos jovens. Podemos observar que cada vez mais cedo os nossos jovens eles são cobrados com muitos índices elevados, seja no estudo, seja de destaque no trabalho, ou seja no comportamento, na questão física. E a gente pode observar que isso tem frustrado muitos dos nossos jovens, que não sabem lidar. E aí a gente observa que a sociedade ela não dá esse suporte. E muitas vezes a família também acaba deixando de lado esse jovem, sem mostrar a necessidade de estar ajudando, incentivando a ter uma empatia, a ter uma estrutura psicológica e emocional. Os especialistas alertam, não basta só o cuidado com a orientação em relação à importância da saúde mental, mas também no tratamento para os primeiros socorros psicológicos quando um fato como esse acontece. Hoje, na parte psicológica, nós temos o atendimento no momento da crise, que é muito importante falar isso para vocês. Hoje, até adolescentes podem fazer esse curso de primeiros socorros psicológicos, para que, se um amigo desenvolver um ataque de ansiedade ali, ele pode fazer basicamente algumas coisas para chamar um apoio especializado. Então, acho importante essa discussão, né, de como a gente trabalhar na crise e depois. O depois é a questão das sequelas. A cicatriz foi aberta, né? Então, como a gente vai estancar essa cicatriz de forma saudável? As pessoas precisam de orientação, como um todo, prestar solidariedade a todos que estão envolvidos. Ainda segundo a psicóloga, é necessário debater mais sobre a saúde mental no país mais ansioso do mundo, principalmente entre os jovens e a família. Recentemente recebemos o diagnóstico que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, né? E dentro desses ansiosos nós encontramos justamente essa faixa etária de jovens e também de adolescentes. Então, assim, é um problema complexo que exige pensar resoluções complexas. Os jovens hoje eles são expostos, como você colocou, às tecnologias. Lá você acessa vários conteúdos e conteúdos inclusive que são extremamente adoecedores e que influenciam esses jovens que estão em processo de formação de personalidade e que tem as questões complexas, que às vezes tem problemas familiares, tem problemas de aprendizagem, tem o isolamento, né? Tem os transtornos mentais como a depressão. Então, assim, de fato, hoje a gente precisa entender que é um projeto que precisa se pensar de saúde mental, né? De acolhimento, de cuidado. Então, em situações de crise muito intensa, em que se, de forma abrupta ali, tem um problema muito sério dentro de um contexto, por exemplo, escolar. Tá aí, um tema bastante relevante, importante, né? É importante fazermos esse acompanhamento aos nossos jovens, né? Que eu, quando estive, para ter uma ideia, eu fiquei assustado, viu, Natanael e João Magalhães. Eu, quando estive há pouco tempo atrás internado, e eu gostava de estar andando ali no hospital, né? Porque é ruim você ficar parado e tal. Aí eu andei muito nos corredores. Então, rapaz, se você soubesse, vocês que estão aí do outro lado soubessem o número de jovens que tem nos hospitais nessa ala de orientação, de psiquiatria, enfim, né? Na área psicossocial, cara, é muito grande o número de jovens realmente com todos os tipos de problema.
E é muito importante esse acompanhamento para que casos como esse, a gente somos isolados, mas a gente veja cada vez menos o Natanael e João Magalhães. Verdade, viu, Magela? Inclusive porque a adolescência, né, essa fase aí de transição da adolescência para a fase adulta, é uma fase naturalmente complicada, uma fase em que há muitas incertezas, conflitos, né, situações novas. Acredito que provavelmente, no caso desses dois adolescentes aí, é o primeiro, um dos primeiros relacionamentos amorosos, né? Então, iniciando também essa vida amorosa, sentimental, e é um momento que total de adaptação, né? Muitas vezes os adolescentes, jovens, estão aprendendo a lidar com as próprias emoções, inclusive. Então é muito importante, de fato, esse acompanhamento da escola, né? Através de profissionais de saúde, acompanhamento da própria família, né? Muitas vezes a família não acompanha esse adolescente, não promove aí momentos de diálogo, de conversa, e esses momentos são fundamentais, né? Porque é uma fase, como a gente já destacou aqui, de transição, de incerteza, de escolhas, e que de fato a saúde mental não pode ser negligenciada, né? Infelizmente, ontem nós tivemos esse caso em uma escola do centro de Teresina, uma escola particular, tradicional inclusive, que nesse debate inclusive, viu, João, de segurança nas escolas, de toda essa questão, é claro que os pais ficam apreensivos, toda uma crítica, né? Mas, ao meu ver, a escola não... Claro que tem a sua responsabilidade, né? Mas é um caso que, pelo caráter passional, né, do episódio, poderia ter acontecido em qualquer outro ambiente, né, em que esses dois adolescentes pudessem ter se encontrado. Né? Inclusive o delegado, Natan, do caso, disse que no dia anterior ela foi até a casa da família dele e ameaçá-lo, né? Então, de fato, foi uma situação passional que poderia ter acontecido na escola, como aconteceu, mas também poderia ter acontecido em outro ambiente, na casa de um dos dois, no meio da rua ou em algum outro ambiente que esses dois adolescentes se encontrassem.